Bom dia, amados. É bom estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. Apesar desse período de isolamento que estamos vivendo, não precisamos viver efetivamente isolados. Nós podemos nos comunicar, embora não possamos nos abraçar. Hoje nós vamos estar falando sobre mais um cântico dos degraus, o Salmo 126. Esse salmo diz o seguinte: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Esse salmo, na verdade, ele retrata o retorno dos israelitas, do povo de Israel, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, o retorno deles a Israel. É interessante notar que esses que estavam vindo provavelmente não são os que foram, porque os que foram 70 anos antes provavelmente já tinham morrido. Os que estavam voltando seriam os filhos e os netos. Então eles estavam saindo de Jerusalém, saindo da Babilônia para Jerusalém, para uma terra que eles não conheciam, que eles não sabiam como seria. Provavelmente lá eles seriam artesãos, eles seriam lavradores lá na Babilônia, e chegando em Israel eles iam fazer o quê? Que oportunidades haveria para eles? Haviam muitas incertezas, muitos medos provavelmente, como fazer, o que fazer, mas ainda assim eles estavam felizes. Eu lembrei dos deportados lá dos Estados Unidos para o Brasil, que provavelmente chegaram aqui com as mesmas preocupações e medos, o que eles fariam, onde morariam. A diferença é que eles estavam no lugar que eles queriam ficar. E os hebreus quiseram sair da Babilônia. Eles vieram para Canaã sem conhecer Canaã. Eles estavam felizes, estavam contentes, porque estavam voltando para a sua terra, embora eles nem conhecessem a sua terra. Havia alegria no coração deles. Havia esperança no coração deles. A esperança de um Deus que havia feito grandes coisas por eles. É interessante notar que a esperança não se baseava, por exemplo, no governo de Israel, que provavelmente era um governo frágil. Naquela época, Israel era uma terra em reconstrução. Quando eles foram levados para a Babilônia, os mais fortes, os mais poderosos foram para a Babilônia. Os que ficaram na terra foram os mais humildes, os mais fracos. Então, não imaginamos que o governo fosse um governo forte. Eles não podiam se basear no governo, da mesma forma que nós não podemos nos basear em governos. Às vezes nós nos apoiamos em governos e ficamos com a nossa esperança de que o governo vai fazer isso ou o governo vai fazer aquilo. O que, diga-se de passagem, está errado. Seja você de direita, seja você de esquerda, tenha votado no Bolsonaro, tenha votado no Haddad, goste de quem você gostar em política, queira que o Bolsonaro saia, queira que o Bolsonaro fique, não interessa. Não pode ser no Bolsonaro que você tem que colocar a sua esperança. Nem nele, nem no Toffoli, nem nos deputados, nem no Supremo como um todo, nem nos senadores, nem nos governadores, nem em nenhum desses. Porque a sua esperança tem que estar fundamentada no Senhor. E aí você vai ter alegria. Existe uma expressão que John Piper costuma muito usar no seu material, que é falando da graça futura. É a graça de Deus que ainda vai vir. E nós vivemos baseados na esperança da graça futura. É nessa graça que nós temos que nos basear. É na graça de Deus, é no futuro do que Deus tem para nós. E não no que os governantes podem dar. Portanto, não acredito que eles estivessem com esperanças no governo de Israel. Eles também não estavam com esperança nas suas próprias condições financeiras. Não, olha, lá na Babilônia eu fiz um senhor pé de meia,
Então eu vou chegar aqui, vou montar uma loja, vou montar uma fábrica, vou fazer uma produção, vou desenvolver a minha capacidade. Na verdade, eles lá eram subalternos, eles lá eram escravos. Provavelmente, nesse retorno, eles voltaram com nada. Eles voltaram sem nenhuma condição financeira, sem bens, sem riquezas. Então, também não dava para eles estarem assentados ou eles estarem firmados na sua capacidade financeira, na sua capacidade de investimento. Eles se baseavam no Deus de Israel, que 70 anos antes, através do profeta Jeremias, já tinha afirmado que eles voltariam para aquela terra. Jeremias já tinha dito isso: olha, vocês vão para lá, mas vocês vão voltar, eu vou estabelecer vocês aqui de novo. Então, eles estavam contentes ao voltar e baseados naquilo que Jeremias tinha dito, baseados nas promessas que Deus fazia para Israel, eles estavam descansando no Senhor, eles estavam confiando no Senhor. Isso me fez lembrar um post que eu tenho visto muito na internet, no Facebook, que diz o seguinte: ele prometeu que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltará. Aguarde, ele está voltando. Na verdade, a gente precisa estar firmado na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. A gente precisa ter a nossa esperança colocada no Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas por nós. Ele faz coisas maravilhosas por nós que nós sequer conseguimos entender. Então é no Senhor que a gente tem que se firmar, é nas promessas do Senhor, e a maior de todas, uma das maiores de todas, é que Ele vai voltar para te buscar. Não interessa se está tudo nublado, não interessa se as dificuldades são grandes, não interessa se o momento que você está passando é um momento difícil, não interessa se tem vírus ou não tem vírus, não interessa se você está de quarentena ou você não está de quarentena. O que interessa é que você precisa se firmar nas promessas de Deus. Deus promete que Ele vai te abençoar. No Salmo, eles pedem prosperidade a Deus. E lembram que a semeadura não é fácil. A semeadura exige esforço, longas caminhadas. No final, entretanto, ao vermos os frutos, irão nos fazer pular de alegria. É interessante notar isso, né? O processo de semeadura não é um processo fácil. Semear não é fácil. Plantar alguma coisa e ver aquela coisa crescer, esperar aquela coisa crescer, não é fácil. Principalmente quando você é um agricultor. Você vai ali, você tem que arar o teu chão, tem que arar a tua terra, você vai jogando as sementes, e sabe o que você vê no dia seguinte? Nada. No dia seguinte você não vê nada. E sabe o que você vê 2 dias depois? Nada. 2 dias depois você não vê nada. E a coisa vai evoluindo desse modo. Você não vai vendo nada durante um bom tempo, mas mesmo assim, está ali plantada, a semente está ali, você precisa ir lá jogar a aguinha nela. Sabe? Se você não jogar a aguinha nela de alguma maneira, ou com a mangueira, né, dependendo do tamanho da tua plantação, ou através de um processo de irrigação, mas você precisa cuidar dela. E o texto, né, eles dizem assim, olha, quem sai chorando, os que com lágrimas semeiam, fazem a colheita com alegria. Ou seja, quem está semeando, chorando, porque a semeadura é difícil, no final ele vê brotar. Ele vê o fruto chegar, ele vê a planta surgir, ele vê o resultado do seu trabalho, e aquilo deixa ele alegre, deixa ele feliz. Então, a semeadura muitas vezes é difícil. Eu tenho uma fruta que eu gosto muito, que é a fruta de conde. E a gente plantou aqui no quintal, há alguns anos atrás, a gente plantou um pé de fruta de conde. Foi mais Márcia do que eu, mas a gente plantou um pé de fruta de conde, levou alguns anos para que ela começasse a dar. Mas agora ela está dando. E é uma satisfação a gente chegar lá e ver o fruto. O grande problema é que
é uma briga com os passarinhos. Se você atrasar um dia, os passarinhos chegam antes de você. Aí você não vai colher com alegria não, você vai chorar porque eles comeram a sua fruta. Mas quem está acostumado, quem está trabalhando nisso, sabe o momento certo de colher. Mas é legal você olhar a sua fruta ali, te dá alegria. E aí eu fiquei pensando no seguinte, você que está estudando, estudar não é fácil não. E tem aqueles que gostam, mas é muito difícil você encontrar aqueles que gostam. Quem é que chega em casa depois de uma manhã na escola e diz assim, mãe, eu vou, agora de tarde eu vou estudar, eu vou deitar aqui que eu estou com muita vontade de estudar um pouco de matemática, fazer umas contas, fazer aqui umas funções aqui, trabalhar umas coisas assim. Ou então dizer assim, olha, mamãe, eu hoje não vou poder ajudar a senhora a fazer nada não, porque eu preciso estudar português, eu quero estudar, eu estou com vontade de estudar português, eu quero aprender a falar o português correto. Cá para nós, nenhum de nós costuma fazer essa coisa assim. Obviamente, novamente, há exceções. Mas se a gente pensar que todo esse tempo que a gente está estudando é um tempo de semeadura, no final você vai colher. No final você vai ser abençoado. Aí você vai dizer, eu estudei, estou tendo dificuldade de achar colocação na minha posição. Mas se você não tivesse estudado, você talvez tivesse dificuldade de achar colocação em qualquer posição. Mas o estudo é um tempo de semeadura, é um tempo de choro. Talvez você esteja começando um trabalho agora. E aí, quando a gente começa a trabalhar, você se forma, você sai da faculdade e vai para o seu trabalho, e aí você descobre que aquilo, tudo que você estudou na faculdade, normalmente você não vai usar nada. Você estuda 500 mil coisas e chega lá na hora do trabalho, você vai ter que aprender outras 500 coisas para poder desempenhar a sua função de maneira correta. Então você chega lá, você começa a aprender. E aí você passa um tempo, você começa lá como júnior, né? Aliás, às vezes até antes, começa como estagiário. E aí você começa, vai lá aprendendo, vai estudando, vai descobrindo, vai aprendendo e vai estudando, vai descobrindo e vai crescendo. E depois de algum tempo vem seu chefe e diz, olha, você agora foi promovido. Você é já sênior, você é master, você é pleno, sei lá. O nome que a sua empresa, cada empresa tem lá um nome para isso, né? Uma determinação para isso. Então, você cresce. Esse tempo todo que você passa semeando, se você semeia direito, porque tem pessoas que, na verdade, ao invés de semear, arrancam, né? Se você está semeando direito, no final você vai ser reconhecido. Saiba de que se você for um bom profissional, você vai ser reconhecido, ainda que você hoje possa ter dificuldade de ser reconhecido no seu trabalho. No final, se você fizer a sua tarefa com dedicação, você vai descobrir que você vai ser reconhecido. Plante para que você possa colher com alegria. Talvez possa ser um negócio que você está começando, e aí você está ralando pra caramba para fazer o negócio crescer. Você trabalha, e aquela coisa tem uma certa dificuldade. Mas em um determinado momento, aquela coisa começa a dar certo, começa a andar e os frutos começam a chegar. Principalmente se você coloca Deus nesse processo, se você coloca essas coisas nas mãos de Deus e lembra que Deus pode fazer grandes coisas por você. Mas existe uma coisa que eu queria chamar ou ressaltar como a principal. Se é verdade que a gente está falando em semear no estudo, semear no trabalho, é preciso que a gente lembre que a gente precisa semear a palavra. A gente precisa semear a verdade do Evangelho também. Jesus, na parábola do semeador, ele fala da semente sendo jogada em 4 terrenos. Terreno pedregoso, terreno duro, na beira do caminho, e finalmente no terreno que não tem profundidade, e aí finalmente ele chega no solo fértil. E no solo fértil, aquele que foi arado com choro, a semente foi jogada com choro, ela produz a 30, 60 e a 100 por 1. Você tem chorado diante de Deus na sua semeadura da verdade do Evangelho? Você tem chorado pelos seus pais? Você tem chorado pelos seus irmãos? Você tem chorado
pelos seus parentes como um todo. Você tem chorado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de escola. Você tem chorado pelos seus vizinhos. Você tem chorado diante de Deus. Você tem clamado a Deus que Deus faça com que a semente lançada floresça a 30 e a 60 e a 100 por um. Você precisa fazer isso se você quiser ver a sua semente florescer. E Deus espera que você faça isso. Chore diante dele. Se coloque diante dele e peça: Senhor, opera as maravilhas que só tu podes operar. Senhor, tu fizeste grandes coisas pelo povo de Israel. Tu podes fazer grandes coisas por mim também. Coloque a sua esperança não em governos, nem mesmo nos seus estudos, nem mesmo na sua família, nem mesmo no seu dinheiro. Coloque a sua esperança no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por você. Tem um verso em Lamentações que diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se das grandes coisas que o Senhor tem feito por você. Traga isso à sua memória e coloque a sua esperança nele, porque grandes coisas Deus tem feito por você e Ele vai fazer muito mais. Deus te abençoe.